Olá, minha turma estudiosa. Aqui quem está falando é a professora Ana Sarmento do canal Euclides e Companhia, o canal que facilita a matemática para vocês, né? Bem-vindo àqueles que estão entrando pela primeira vez e bem-vindo de volta àqueles que já estão aqui conosco, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre noções de estatística, né? Na aula passada eu comecei a falar sobre noções de estatística, né? Falei algumas coisas, de noção dela, algumas maneiras de definição de estatística, alguma maneira de agrupamento de dados, né? E hoje nós vamos continuar. Mas antes, eu quero aqui falar sobre um exemplo de um exercício que eu mostrei para vocês na aula passada, que foi agrupamento de tabelas, né? E entre esses agrupamentos de dados de tabela, eu dei dois exemplos para você. No segundo exemplo, eu mostrei essa tabela aqui, a tabela referente à quantidade de votos de candidatos a líder da classe do 7º ano B. Quem não assistiu a aula passada, vai ter que voltar e assistir, tá bom? Eu vou deixar aqui, né, o link da aula. Vocês vão clicar em cima do título e vai aparecer o link da aula anterior e vocês vão ter que assistir, senão vocês não vão entender nada, tá bom? Vamos lá. Eu deixei esse exercício aqui, eu corrigi com vocês na hora desse exemplo de armazenamento de dados em tabela e corrigi e mostrei esse exemplo, né? De uma professora que resolveu fazer uma pesquisa com 3 alunos para saber qual deles seria o líder de classe, né? Foi uma votação. Então, ela arrumou os votos em tabela. Os candidatos foram Clara, Maria e Paulo, né? Onde ela botou a frequência, falou o número de votos e o percentual de cada voto. Clara teve 9 votos, Maria 19 e Paulo 12, né? Nós estamos vendo e botou o percentual do lado de cada um, né? Vocês estão vendo aí que Maria foi a vencedora, teve 19 votos, e Paulo teve, que foi o segundo lugar, teve 12, que ficou em terceiro lugar, foi Clara, no total de 40 votos. Aí teve as seguintes perguntas, né? O candidato vencedor obteve a maioria absoluta dos votos? O candidato vencedor, no caso, foi a candidata, foi Maria. Não, ela não obteve a maioria dos votos, pois a candidata vencedora obteve menos de 50%, né? Ela obteve 47,5%, menos de 50%, então ela não obteve maioria absoluta. Para ela obter maioria absoluta, ela teria que ter mais de 50%, né? E eu expliquei para vocês. A segunda pergunta foi: qual a diferença percentual dos votos do candidato vencedor para o que ficou em segundo lugar? Eu não estou perguntando qual foi a diferença absoluta. Eu estou perguntando, a questão da pergunta aí, qual foi a diferença percentual. Aí eu calculei com vocês, né? Eu calculei a diferença do número de votos, né, de Maria. No caso aqui, Maria teve, né, 19 votos. E o número de Paulo, que ficou em segundo lugar, Paulo teve 12 votos. Eu calculei a diferença, depois eu calculei o percentual entre os dois, né? Fiz uma regrinha de 3 aqui, 40 votos, que foi o total, equivale a 100%, e 7 votos a X. Aí fiz uma regra de 3 direta, calculei. A diferença percentual do número de votos de Maria para Paulo foi de 17,5%, certo? Nós já achamos, está tudo certo, está tudo correto. Mas eu tenho aqui, esqueci de falar com você, eu esqueci realmente que tem uma segunda maneira, que seria mais fácil, a gente não precisava fazer essas contas tudo aqui, essa regra de 3. Bastava a gente pegar o percentual de Maria que está lá na tabela, o percentual de Maria que está na tabela, que nós calculamos no dia, na aula que foi apresentada, nós calculamos o percentual dele na aula, de cada candidato desse, o percentual, dos votos de Maria, que equivale a 19%, foi 47,5%. O percentual dos votos de Paulo, que foi 12%, dos 40 votos, foi 30%. Então, como é que você calcula isso? Você vai pegar o percentual dos votos de Maria, 47,5%, o percentual dos Paulo de voto, 30%, dos votos de Paulo, 30%, botar aqui, e vai fazer o quê? Vai subtrair, simplesmente isso, ó. A diferença, ele está querendo a diferença do percentual dos votos de Maria para Paulo, só é subtrair, 47,5 menos 30, eu vou completar aqui, ó, botar um 0, vai ficar, né, para ficar tudo igualzinho, não igualar o número de casas, 5 menos 0, 5, 7 menos 0, 7, 4 menos 3, 1, 17,5%, pronto, a mesma resposta daqui, ó, 17, tá vendo? 5%. Nós acharíamos isso aqui tudo sem precisar fazer essa regra de 3 aqui, ó, tá bom? Só olhar lá os dados da tabela, que por sinal a gente calculou o percentual para isso mesmo, certo? Isso aqui foi uma segunda maneira. A primeira tá certa? Tá. Essa também tá certa, só que essa aqui você resolve de uma maneira mais rápida, porque já tem os dados, já tem o percentual na tabela, ok? Foi só para vocês explicar essa segunda maneira para vocês, que eu havia esquecido. Vamos lá. Continuar aqui com noções de estatística. Na primeira aula eu falei
Eu falei sobre a organização de dados nas tabelas, né? E por sinal desses exemplos aí que você viu, desse exemplo que você viu. Hoje nós vamos falar sobre a organização de dados nos gráficos. Vamos falar primeiro no gráfico de linha. Mas para que serve dado no gráfico de linhas? Os gráficos de linhas, para que eles servem? São utilizados para mostrar as variações de algum fenômeno durante certo tempo, né? A variação que acontece, né, na sua pesquisa durante certo tempo, né? Para isso que serve. Ele é a melhor situação para se mostrar essa variação. Nesse caso aqui, ó, um exemplo. Ó. Lembrando vocês que esses exemplos são todos fictícios, né? Não existe, foi inventados. O crescimento da população de cidade no interior do Brasil nos anos de 2000 até 2014. Você está vendo aqui que é um gráfico, que é o que? É um gráfico, é coordenadas cartesianas, que tem o eixo X, o eixo Y, o eixo X, que são dois eixos. O eixo X é o eixo que está na horizontal, o Y é que está na vertical. Você coloca os dados no eixo X, coloca alguns dados no eixo Y e depois faz associação. Cada dado do eixo X corresponde a um dado no eixo Y. Nesse caso aqui, o eixo X está marcando o tempo, né, de 2000 a 2014. O eixo Y está marcando os habitantes em milhares, né? Os habitantes da cidade marcado em milhares, 32 mil, 35 mil, 38 mil, entendeu? Aí o que é que você faz? Por exemplo, o ano de 2000 teve 32 mil habitantes, né? Como tá ali, ó, tá vendo? O ano de 2002 teve 35 mil habitantes. Aí você liga o 35 ao 32 e marca o pontinho. O ano de 2004 equivaleu a 41 mil habitantes. Aí você vai e liga o 42 ao 2004 e marca o pontinho. E aí vai, 2006, 44, 2008 está entre 44 e 47, que a gente não sabe quanto é, né? E marca o pontinho. 2010 está em 50, né, mil, aí você vai lá, marca o pontinho no gráfico. 2012 está entre 50 e 53, né? E 2014, 53 mil. Aí você vai lá e marca o pontinho, né? Depois que você fizer isso, meus amiguinhos, você liga os pontos. Eu liguei aqui com um traço vermelho para ficar destacado, né? Você liga todos esses pontos aí, né? Aí fica esse gráfico de linha assim, né? Que você está mostrando aí o comportamento do gráfico. Aí você, se você ligar esse gráfico aqui, esse gráfico já está completo, feito. Vamos às observações. Observação a respeito do gráfico. O intervalo no eixo X é de 2 em 2 anos. Vamos ver. O intervalo do eixo X, que é o eixo horizontal, que é o eixo aqui horizontal, o X, ele é marcando o tempo é de 2 em 2 anos. 2000, 2002, 2004, 2006 está marcando de 2 em 2 anos, correto. O intervalo no eixo Y é de 3 mil habitantes. O intervalo no eixo Y é de 3 mil habitantes. Vamos ver. 32 para 35, 3 mil. 35 para 38, 3 mil. 38 para 41, 3 mil. Todos esses aqui, o intervalo é de 3 mil habitantes. Ok. O comportamento do gráfico linear é sempre crescente. Sempre crescente, ó. De 2000 até 2014, o seu gráfico, a sua linha, está sempre em ascensão, está sempre crescendo por alto, ó. Ele é sempre crescente. Ele não para, ele está sempre crescendo. Ok. Vamos agora, né, depois das observações, as perguntas. Qual foi a variação no crescimento da população de 2014? Quer dizer o seguinte, de 2000 até 2014, qual foi a variação no crescimento? Quanto foi o crescimento absoluto? A gente vai pegar e fazer a subtração. A população de 2000 foi 32 mil. Aí em 2014, 32 mil, tá vendo? 2000, 32 mil. 2014 foi 53 mil, certo? 2014 foi 53 mil. Então, vamos fazer nossa diferença aqui. Resposta: 2014 menos 2000, para você saber qual foi a variação, né? 2014, eu vou botar aqui, foi... Eu não lembro, vou botar. Esqueci. Vamos botar. 53 mil. E 2000 foi 32. 53 e 32. Fugiu. Eu vou botar aqui 53 mil. Não vou botar o zero, mas você sabe que é 53 mil. E aqui 2000 foi 32 mil, tá bom? Faz a conta de subtrair aqui. 3 menos 2, 1. 5 menos... Dá para fazer até de cabeça. 5 menos 3, 2. A variação foi de 21 mil. Ou seja, de 2000 para 2014, houve um crescimento de 21 mil habitantes aproximadamente. Habitantes. É isso aí que a questão está querendo saber. Mas tudo isso aqui você pega no gráfico, né? As informações do gráfico.
Vamos para o segundo exemplo aqui, um gráfico de linha. Exemplo, quantidade de vendas de uma marca de perfume, de uma perfumaria, no mês de junho e no segundo semestre de 2019. Você está vendo um gráfico, onde no eixo X tem um tempo em meses, com o mês de junho e o segundo semestre do mês de 2019. Mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, segundo semestre, mais o mês de junho. No eixo X, no eixo Y, que é o eixo vertical, você tem a quantidade de unidades de perfumes vendidas em cada mês. Aqui 320, 420, 520, 620 são unidades de perfumes vendidas, né? Aí depois você marca cada mês com cada um total de vendas desse, marca o pontinho, depois você liga todos esses pontos. Aí deu esse gráfico aí, ó, que vocês estão vendo aí. Um gráfico um pouco tanto, não constante, mas um pouquinho estranho, né? Então vamos ver nossas observações. Observações após análise de dados no gráfico. O eixo X apresenta o mês de junho e os meses do segundo semestre de 2019, que é o que fala a questão. Exatamente, o eixo de X apresenta o tempo em meses, o mês de junho e meses do segundo semestre de 2019. Tá certo. Vamos ver agora qual foi outra observação. O intervalo no eixo Y é de 100 unidades. O intervalo dos valores no eixo Y, que é o eixo vertical, é de 100 unidades. Vamos ver? 320 para 420, 100 unidades. 420 para 520, 100 unidades. E aí vai, de 520 para 620, 100 unidades, exatamente. Todos os valores aqui, a diferença entre eles é de 100 unidades. O gráfico apresenta crescimento e decrescimento. Importante agora para vocês. Observe o seguinte, esse gráfico, ó. Esse gráfico apresenta trechos de crescimento e decrescimento. O mês de junho, o mês de agosto, houve um crescimento nas vendas. Vocês estão vendo aí? Partiu de 320 para 620. Houve um crescimento. Do mês de agosto para setembro, houve uma queda. No mês de agosto, ele vendeu 620 unidades, né, a perfumaria, e no mês de setembro, vendeu 520. Houve uma queda nas vendas. Então, aqui houve um decrescimento, tá vendo? Aqui no mês de agosto e setembro, a linha aqui, ó, tá vendo? Ela deu uma caída para baixo, um decrescimento, certo? Olha, no mês de agosto para setembro. E no mês de setembro até dezembro, ela fez crescer, tá vendo? Ela cresceu. Chegou no mês de novembro, outubro, deu uma crescidinha pequena, tá vendo? De 720 para 700 e alguma coisa. Depois, no mês de outubro, ela deu uma crescida bem grande até o mês de dezembro e foi para 1020, tá vendo aí? Deu uma crescida mais inclinada, né? Viu aí? Então, na verdade, é isso mesmo. O gráfico apresenta crescimento e nos meses de junho, agosto e de setembro até dezembro e no mês de agosto até setembro houve um decrescimento, como vocês viram lá, tá certo. Vamos às perguntas. Qual o mês que obteve o menor número de vendas? Aqui pelo gráfico, o mês que obteve o menor número de vendas foi o mês de junho, né? Foi o mês de junho. Resposta foi o mês, eu vou botar só aqui, junho, viu? Para não se estender muito a resposta. Foi o mês de junho. Qual o mês que obteve o maior número de vendas? Aqui pelo gráfico também está bem fácil, né? É o mês de dezembro, né? 1020 unidades. Foi o mês que obteve o maior número de vendas. Resposta, dezembro. Foi o mês que obteve o maior número de vendas. Vamos à terceira pergunta. Qual a diferença do número de vendas da unidade do perfume no mês de junho para o mês de dezembro? Ele quer saber qual a diferença do número de vendas de unidade do perfume do mês de junho para o mês de dezembro. O número já está falando diferença. Você vai pegar as vendas, resposta aqui, ó. Você vai pegar as vendas do mês de dezembro menos as vendas, né, no caso da unidade de perfume, do mês de junho. Aqui é vendas da unidade de perfume, né? Você vai pegar as vendas do mês de dezembro, vamos ver quanto foi. Olha para o gráfico de novo, para não ter erro. 1020 menos 320, né? 1020, mês de dezembro foi 1020, menos o mês de junho foi 320 unidades. Vamos ver. Vamos comparar, se vocês não lembram. Ó, o mês de junho foi 320, tá vendo? Olha lá o pontinho, o primeiro pontinho, certo? Foi 320 vendas, né? Unidades. Então, vamos lá. Foi 320.
Pronto, aqui só é você fazer essa diferença aqui, né? Aqui a gente arma a conta, 1020, uma continha simples, menos 320, de subtrair, ó. 0 menos isso aqui é meu 0, viu, gente? Que ficou mal fechado, mal, curva ficou 0 menos 0, nada, 2 menos 2, nada, e 10 menos 3, 7. 700 unidades, a diferença das vendas do mês de dezembro para o mês mais fraco do ano, quer dizer, o mês mais fraco do gráfico, no caso, né? Foi 700 unidades. Ou seja, o mês de dezembro vendeu mais que o dobro do mês de junho. Ele vendeu 700 unidades a mais, certo? O mês de junho ele vendeu 320, o mês de dezembro ele vendeu 1020. Vamos analisar o gráfico de novo, tá vendo? O mês de junho ele vendeu 320, o mês de dezembro, olha como o gráfico subiu, ó, tá vendo? Ele vendeu 1020, ó, de 320. Em junho ele passou para 1020 no mês de dezembro, certo? Eu espero que vocês tenham entendido aqui a análise do gráfico e as respostas das questões, ok? Eu espero que vocês continuem aqui conosco e avise os coleguinhas de vocês, tá bom? Vamos continuar aqui com a nossa aula, na próxima aula, vamos continuar falando aqui sobre noções de estatística. Vamos continuar falando sobre armazenamento, organização de dados em gráficos. Só que dessa vez nós vamos falar em gráfico de barras, ok? Bye, bye, meus queridos. Até a próxima aula.